Nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, a criação, o capítulo 6, que é intitulado Conversação entre Narada e Vyasadeva. Nós vamos ler hoje o verso 11. Vamos começar lendo o sânscrito e os sinônimos para a gente treinar um pouquinho essa pronúncia, começar a reconhecer mais, né, esse jeito de ler o sânscrito. Spitanjana padam statra puragrama vrajakaram kheta karvata vatischa vanani upavanani cha. Sinônimos. Spitan, muito florescente. Muito florescente. Janapadam, Janapadam, metrópolis. metrópolis. Tatra, Ali. pura. Cidades. Grama, Grama. aldeias. Vraja, grandes fazendas. Akaram, campos de minérios. Kheta, campos agrícolas. Karvata, vales. Vatihi, jardins floridos. Chá, e, Vanani, Upavanani. Desculpa. Vanani, florestas. Upavanani, viveiros de plantas. Chá, e. Tradução, significado para sua divina graça, Srila Prabhupada. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, aldeias, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Significado. As atividades do ser humano na agricultura, mineração, lavoura, indústria, jardinagem, etc., eram todas executadas na mesma escala em que o são hoje em dia. Mesmo antes da atual criação, e as mesmas permanecerão como estão, mesmo na próxima criação. Após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza, e a história do universo se repete praticamente da mesma maneira. Os argumentadores mundanos perdem tempo com escavações arqueológicas sem investigar as necessidades vitais da vida. Após ganhar impulso na vida espiritual, Sri Narada Muni, embora fosse uma mera criança, não perdeu tempo nem um instante sequer com o desenvolvimento econômico. Embora tivesse passado por cidades e aldeias, minas e indústrias, ele continuamente seguia rumo à progressiva emancipação espiritual. O Srimad Bhagavatam é a repetição da história que aconteceu há algumas centenas de milhões de anos. Como se diz aqui, somente os fatores mais importantes da história são coletados para registro nessa literatura transcendental. Isso é algo assim muito fantástico, assim, né? É como que isso faz aquilo que a gente conversava lá com a Jorge ontem, né? Que depois que você estuda o Srimad Bhagavatam, você acredita em tudo, né? Porque como ele pega extratos da história da criação, as conexões de tempo, assim, elas são muito esparçadas dentro do que é considerado a criação. E claro, a gente está dentro de um conceito de que a criação, ela é um dia do Senhor Brahma, que dura 4 bilhões 320 milhões de anos. Um dia do Senhor Brahma. Então é um dia só, né? E a história nesses 4 bilhões 320 milhões de anos, ela se repete em ciclos. Assim como a gente vê as estações do verão, do inverno, do outono, né, a primavera, ela acaba se repetindo. Então você vê certos fenômenos, né, durante o ano
que são comuns. Você já viu aquilo antes? Você já viu a capuchinha brotar no inverno, florescer no inverno, e no verão ela desaparece? Não tem mais capuchinha por aqui. Ela tem alguns cantos, tem mais friozinho, que ela está mais abrigada, mas não se vê mais capuchinha. Os jasmins, né, brotando agora, né, no verão, começando na primavera e agora no verão. O limão aparecendo agora, né, começando a aparecer agora. O abacate, né, começando a aparecer nos pezinhos. Ou seja, então, a natureza ela vai repetindo certos ciclos, né? Os pássaros que migram e aparecem de novo em determinadas épocas do ano. O sol, as borboletas, as lagartas, né? O sol que nascia num lugar e depois ele vai variando ao longo do ano, depois ele volta para aquele lugar de novo. Ou seja, certas coisas se repetem, né? A lua, ela vai também variando, mas ela também passa por um ciclo e se repete esse ciclo. Então é cíclico. E como é cíclico, certas coisas se repetem. Não exatamente do mesmo jeito, porque nós mesmos mudamos, né? E todos os seres vivos mudam, né? Ao longo da sua trajetória. Não em essência. Em essência as pessoas não mudam. Mas elas mudam, vão mudando o relacionamento com as coisas, né? Vão mudando a construção de percepção de realidade. Tudo isso vai mudando, né? Então a subjetividade vai mudando muito, enquanto que o cenário tende a ser o mesmo. Tende, né? Mas não é o mesmo justamente pela mudança de relacionamento que os seres vivos têm, essa mudança subjetiva. E então existem certos fatos históricos que vão ser os mesmos, justamente devido às condições. Vai ter um momento que vai aparecer as lagartas, vai ter um momento que vai aparecer os dinossauros, vai ter um momento que vai aparecer o Homem das Cavernas, vai ter momento em que vai ter uma auspiciosidade incrível. Ou seja, vai ter momentos em que certos tipos de seres humanos, certos tipos de condições vão voltar a acontecer. Então o Bhagavatam vai pegar como que os melhores momentos, os melhores dos melhores, e vai registrar para nós, para dar uma ideia geral do que é esse período de vida do Senhor Brahma e o que a gente tem que aprender mesmo desse papo, assim, como que é a essência da essência. É claro que você vai encontrar outras referências védicas também, que tem referências muito antigas, de civilizações que nem deixaram vestígios mais, assim, em termos de arqueologia, já virou totalmente pó o que eles fizeram. Mas vai ter o registro lá naquele Purana, naquele Upanishad, sobre aquele conhecimento, aquela cultura, que também tem essa referência assim de o que realmente importa em termos de conhecimento humano, em termos de realização humana. Então a gente está tendo acesso assim a um conhecimento, né, que mais do que só conhecimento e algo assim, que legal, a gente vai se preencher intelectualmente estudando isso. A gente, ele tem uma ressonância dentro de nós que nos dá uma conexão com algo que a gente pode experimentar, que é justamente a relação com o Senhor Supremo, que isso é eterna. E aconteceu há milhões de anos atrás para algumas pessoas, aconteceu há 500 anos atrás para outras, aconteceu faz 100 anos para outras, está acontecendo agora para algumas pessoas, e a gente está sendo convidado a experimentar, justamente conversando sobre isso, né, fazendo algumas outras práticas, além dessa escuta e dessa conversa. Mas essa escuta e essa conversa, elas são fundamentais para ajudar a gente a construir essa experiência aqui agora para nós, independente desses fatos históricos e de que tem acontecido há milhões de anos atrás para outra pessoa. O importante agora é a gente focar na nossa própria experiência, enquanto a gente escuta, enquanto a gente fala. Verso 12. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre,
extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Passei então sozinho por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei densas, escuras e perigosamente amedrontadoras florestas, que eram o parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Esse Narada, ele era firme na queda, hein? Significado. É dever de um mendicante, um parivrajacacharya, experimentar todas as variedades da criação de Deus, viajando sozinho por todas as florestas, colinas, cidades, aldeias, etc., para ganhar fé em Deus e força de espírito, bem como para iluminar os habitantes com a mensagem de Deus. Um sannyasi tem o dever de assumir todos esses riscos sem medo, e o sannyasi mais típico da época atual é o Sr. Chaitanya, que viajou da mesma maneira pelas selvas centrais da Índia, iluminando até tigres, ursos, cobras, veados, elefantes e animais da selva. Nessa era de Kali, sannyasa é proibido para seres humanos comuns. Aquele que muda de roupa para fazer propaganda é um ser humano diferente do sannyasa ideal original. Deve-se, entretanto, fazer o voto de interromper completamente as relações sociais e dedicar a vida exclusivamente ao serviço do Senhor. A mudança de roupa é apenas uma formalidade. O Sr. Chaitanya não aceitou o nome de um sannyasi, e nessa era de Kali, os assim chamados sannyasis não devem mudar seus nomes anteriores, seguindo os passos do Sr. Chaitanya. Nessa era, o serviço devocional de ouvir e repetir as sagradas glórias do Senhor é fortemente recomendado, e aquele que faz o voto de renúncia à vida familiar não precisa imitar o Parivrajacacharya como Narada ou Sr. Chaitanya, mas pode sentar-se em algum lugar sagrado e devotar todo o seu tempo e energia para ouvir e cantar repetidamente as sagradas escrituras deixadas pelos grandes acharyas, como os 6 Goswamis de Vrindavan. Viu aqui? Essa última recomendação. Primeiro ele fala, né, que o sannyasi deve viajar pelo mundo sem medo. E por último ele fala que nessa era o serviço devocional de ouvir e repetir as sagradas glórias do Senhor é fortemente recomendado. E aquele que faz o voto de renúncia à vida familiar não precisa imitar o Parivrajacacharya como Narada ou Sr. Chaitanya, mas pode sentar-se em algum lugar sagrado e devotar todo o seu tempo e energia para ouvir e cantar repetidamente as sagradas escrituras deixadas pelos grandes acharyas, como os 6 Goswamis de Vrindavan. Então, ele argumenta que um sannyasi ele tem que ter esse espírito de destemor e andar por aí sem se preocupar com o que comer, aonde dormir. Ele não pode se preocupar com posses mundanas. Ele tem que estar disposto a encarar o mundo como ele é, para que esse encarar o mundo traga a experiência do desapego e da identidade espiritual que ele quer construir nessa formalidade da sannyasi. Mas ele está falando que em Kali Yuga, esse tipo de atitude é muito difícil de se manter, de fazer. O ambiente é muito agressivo, muito hostil. Então, se recomenda é a pessoa adotar o serviço devocional Bhakti Yoga. Em Kali Yuga, a sannyasi, inclusive, não é recomendada. Em Kali Yuga, sannyasi. Não pode. Não se, é proibida a sannyasi em Kali Yuga. Mas você percebe que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele deu sannyasi a seus discípulos, assim como ele dava a Brahmana, o cordão bramínico. Por quê? Justamente para resgatar essa relação que a cultura védica tem, né, que a sociedade indiana tem, com as pessoas que têm essa postura social. Então, o sannyasi, até hoje na Índia, ele é uma pessoa que tem uma postura social elevada na Índia. Aqui conosco ele também chama a atenção, de certa forma, mas chama a atenção por não, outros aspectos que não a formalidade social.
Lá a formalidade social importa muito. Se você vai na Índia, e você vê um cara vestido de laranja, as pessoas param e dão reverências para esse cara vestido de laranja. Dão doação, assim, vê o cara e já tira uma moedinha e dá pro cara. Porque dá melhor o karma. Eles têm como que essa tradição, né, a relação com o karma e tal. Mas isso é proibido, o sannyasi, assim. Só que Srila Bhaktisiddhanta adotou o sannyasi para chamar a atenção da sociedade para os devotos. E a fé que ele tinha é que os devotos, quando eles vão purificando seu coração, eles têm a capacidade de fazer uma renúncia real, que justamente é a renúncia que é construída no serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, essa renúncia, ela não é proibida. Uma renúncia em que uma pessoa se dedica ao serviço ao Senhor Supremo, ela vem recheada de realizações que fazem a pessoa perder o gosto completamente pelo mundo material. Então é fácil fazer. Então a sannyasi do Bhakti Yogi é diferente da sannyasi proibida, que é essa sannyasi, de certa forma, em que a pessoa renuncia a tudo o que é gozo dos sentidos para poder adotar uma vida espiritual. A sannyasi em Bhakti Yoga continua com muita prachada, continua com dar risada com os devotos, cantar com os devotos, trocar ideia com os devotos. Ou seja, existe um gozo dos sentidos aí também. Conversar com os devotos é muito prazeroso sempre. Ouvir, escutar da vida deles e ficar conversando é muito prazeroso. Tomar prachada. Então, um sannyasi em Bhakti Yoga, geralmente, ele não está sozinho. Ele está rodeado de outras pessoas que querem conviver, aprender sobre Krishna. E devido à sua ousadia de renunciar ao gozo de sentidos explícito, né? Assim como que ele restringe muito mais o seu gozo dos sentidos devido à sua renúncia à vida familiar e tal. E então ele tem uma vida mais dedicada ao serviço ao Senhor Supremo. E isso atrai muitas pessoas que querem aprender isso, que querem conviver com isso, querem estudar mesmo, né? Esse tipo de atitude, esse tipo de conhecimento. Então acaba que os sannyasis de Bhakti Yoga, eles convivem com muita gente, porque acabam se tornando mestres naturais, assim, né? Devido ao seu desprendimento, à sua possibilidade de deslocamento, eles têm essa desenvoltura de poder chegar num lugar e ensinar, ou de se estabelecer num lugar temporariamente, ensinar, depois ir para outro lugar. E então essa movimentação permite que as pessoas estejam junto, ou esperando ele chegar, né, com uma visita que traz esse conhecimento, que traz esse estilo de vida, que traz as recomendações, todas voltadas para Bhakti. E ele não vem para casa de um chefe de família para... ele vem para ensinar, assim, né, a restrição do gozo dos sentidos, para ensinar que esse gozo irrestrito não compensa, mas como que ele faz? Dando exemplo, né, de que servir ao Senhor Supremo e ficar livre, né, para servir o Senhor Supremo é mais divertido, é mais gostoso. Então a pessoa fala, começa a despertar um tipo de inteligência na pessoa, porque a inteligência é aquela coisinha dentro de nós que fica falando assim, eu tenho que me dar bem, eu tenho que me dar bem. Isso é inteligência. Dentro da gente, ela sempre fica dando ideias de como se dar bem, a inteligência. Então, quando ela conversa com o sannyasi de Bhakti Yoga, a inteligência fala, eu me dou bem, eu me dou melhor se eu for assim livre, se eu não tiver enredamento com família e tal. Mas a família é tão bonita, é tão gostoso ver as crianças, trocar ideia com a esposa, com o esposo, e visitar os pais, e ter a visita dos tios, dos parentes, e ficar essas tretas, às vezes, na família, que são divertidas, ocupam o nosso tempo e tal, a gente conversar sobre isso, fazer umas fofoquinhas, almoçar junto, fazer festa de domingo junto. É tão bom isso, para que renunciar a essas coisas? Mas aí tem, né? Aí tem as coisas que fazem a pessoa se identificar com o ego de pai, o ego de mãe, o ego de filho, o ego de
de tio, de avô, e aí esses egos que vão aterrando a gente, né, fazendo com que a gente não consiga dar voos na nossa consciência mais livres, não consiga, às vezes, ter a liberdade para ir para lugares que a gente poderia ir justamente atrás dessas experiências transcendentais, e a gente não pode fazer práticas mais intensas, e a gente não pode, porque a gente tem compromissos, laços, a gente tem que corresponder com todas esses dharmas, né? E eles estão ali para nos ajudar, inclusive a nos desapegar, né? Certas atitudes dos filhos nos ajudam a desapegar, certas atitudes do esposo nos ajudam a desapegar, da esposa nos ajudam a desapegar, né? A desconstruir o ego que a gente estava construindo, né? Né? Algumas palavras que às vezes a gente considera, a gente está lá conversando com o esposo, com a esposa, né? Aí ele fala alguma coisa e você fala, oh, dói no ego, né? Dói no ego, assim. Mas é para ajudar a desconstruir, a desapegar, né? Do ego. Justamente, né? De pensar assim, a gente não é como é que é como é que é aquelas frases assim, a gente não é a última bolacha do pacote, né? A gente a última kombucha do deserto. Então a gente é muito menos do que a gente imagina, né? Às vezes a gente imagina que a gente tem um valor para as pessoas, né? Que a gente tem um papel importante na vida das pessoas. Isso é ego, né? Ego material. A gente tem um papel temporário na vida das pessoas. A gente tem que se dar conta desse papel temporário. A gente está ali por alguns momentos, então a gente não pode se apegar a esses papéis temporários. A gente tem um papel eterno, né? Como servo de Krishna. Então, quanto mais próximo a gente tiver desse papel eterno, mais satisfatória é a vida, mais constante, mais referência satisfatória, completa, mais inteiro a gente pode estar nas situações. Imagina, um pai que tem consciência de Krishna, né? Ele se vê como um servo dos devotinhos que o rodeiam, da devota que o rodeia, né? Dos pais dele, que são... Ele é um servo de Krishna e está servindo a todos eles como um servo de Krishna, não como um papel temporário de filho, de pai, de amigo, Ele é um servo de Krishna. Então ele sempre é a mesma coisa para todo mundo. Ele se vê sempre como a mesma coisa. Ah, tá, mas ele me chama de pai. Tudo bem, mas é um papelzinho que a gente está desempenhando, mas na real eu sou um servo de Krishna. Então essa referência faz atuar em relação às pessoas com uma integridade. Essa integridade, ela supera, né, vamos retomar um pouquinho da conversa que a gente estava ontem, acho que todo mundo que está aqui estava ontem, né? Faz superar aquela dualidade. Vida espiritual, vida material. Não, eu estou inteiro aqui. Eu sou um servo de Krishna. Então, não tem que... essa é uma relação material entre eu como pai e eles como filho. Eu como filho e ele como meu pai. Não. Eu sou um servo de Krishna. Talvez eles não percebam isso. Puxa, problema deles. Eu posso até tentar ajudar eles a superar esse problema deles. Mas eu estou me situando bem em relação a eles. Eu estou tratando de fazer o meu melhor em relação a essa posição que não vai mudar. Não importa a vida que mude. Não importa os papéis que eu receba. Isso não vai mudar. Eu vou continuar sendo um servo do Senhor Supremo. Vida após vida. Então, um sannyasi, ele meio que ele tende a nos deixar isso escancaradamente, descaradamente. Um sannyasi de Bhakti Yoga, principalmente. Então é uma companhia muito, muito bacana, muito saudável. Quanto mais avançado esse sannyasi for, em termos daquele conceito que a gente já estudou também, se ele for um Kanishta Adhikari, ele vai ajudar a gente, porque, né, vamos retomar algumas conversas que a gente teve também aqui, né? Um sannyasi, ele tomou um voto de renúncia, ou seja, o sapato que ele está calçando é grande. Renunciar ao ego, renunciar a tudo que é material e adotar o quê? O serviço devocional. Poxa, um sannyasi, por mais que seja um Kanishta Adhikari, ainda um devoto neófito, ainda materialista, que vê como que as diferenças materiais importam, como que todas essas coisas assim, que às vezes limita
né, o relacionamento, o respeito, mas ele está vestindo um sapato grande, ele está se propondo a uma prática, a uma posição incrível. E só o fato dele estar ali tomando essa com coragem indo para lá já é algo louvável. E a gente pode aprender com isso, só de observar a atitude. Então a gente pode aprender. Mas toma um sannyasi ainda que está numa posição de Madhyama Adhikari, na posição intermediária, que tem uma fé firme, que está pregando, que está ajudando as pessoas a entender o que é Maya, o que é Krishna dentro da realidade, a perceber o que é favorável à devoção, o que é desfavorável à devoção, começar a fazer uma certa discriminação que ajude a nossa prática a evoluir para a gente não ficar tomando gato por lebre dentro da devoção, para a gente começar a pisar com nossos próprios pés. A gente meio que está tateando no escuro. A gente começa a ouvir alguém falando alguma coisa aqui, outro falando alguma coisa lá, e tudo parece meio bom, tudo atrai a minha atenção. Mas o que será que realmente me ajuda a construir meu verdadeiro eu e construir uma experiência sólida de realidade? O que será de toda essa floresta imensa de conceitos, de gurus, de religiões? O que será que me ajuda? Então, um devoto na etapa intermediária, ele ajuda a perceber, olha, isso aqui ajuda, aquilo ali não ajuda, aquilo ali vai te atrapalhar, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, uma pessoa no nível intermediário, ela traz isso. Então, um sannyasi na fase intermediária é uma joia, hein? É difícil encontrar, é raro, mas eles estão por aí. Né? Quem sabe a gente tem a fortuna, o sukriti, de encontrar uma pessoa assim e tomar nessa, só de conviver, só ver o exemplo, né? Ver assim a nossa inteligência, ela cresce muito só de ver, só de conviver um pouquinho, de conversar. É impressionante assim como que existe todo um alimento na nossa constituição, mesmo física, né? Inteligência, mesmo material, ela ganha muito. E ainda, aí você imagina encontrar um sannyasi, então, na última posição, que é um Uttama Adhikari, né, que é uma pessoa que vê Deus em todas as partes, que, né, vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, que não, ele nem sente a necessidade de que as pessoas abandonem Maya, porque ele vê que Maya está servindo a Krishna. Então, tá tudo bem. Então, uma pessoa assim é raríssima. E geralmente ela está num estágio assim que, por ela estar pensando assim, ela está meio que isolada naturalmente. Só vão para perto delas as pessoas que realmente entendem que ele está nesse estado e querem aprender a servir a ele e obter através de um contágio, né, essa possibilidade de ver a realidade assim também. Mas são raríssimas pessoas. Então a gente, né, os Madhyama Adhikaris talvez nos indiquem onde encontrar essas pessoas, porque elas são raras, até mesmo alguns Madhyamas Adhikaris nem conhecem gente assim. Mas eles podem indicar. Gente, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu queria comentar uma coisa interessante, bem simples, porque a gente já conhece todos os conceitos, né? Já está acostumado a estar falando sempre dessa forma, mas isso que você falou, que às vezes nas conversas mais simples desperta alguma inteligência, é bem interessante. Agora que você falou que Deus está sempre com a gente, todas as outras pessoas são temporárias. E que então que essa associação com ele é importante porque é eterna. E é uma coisa que a gente fala praticamente todo dia em todas as aulas, mas eu não sei, da forma que você falou hoje, me tocou de um jeito diferente. Então
É curioso. Queria só compartilhar isso. Obrigada, Goro. Obrigado, Adriana. Obrigado por compartilhar. Obrigado mesmo. Eu queria... Ontem, quando as meninas vieram aqui, eu mostrei para ela um livro que chama Ciência Confidencial do Bhakti Yoga. Esse livro aqui, olha, ele tem ele é uma compilação de aulas de Srila Bhakti-Saksidaradeva Goswami Maharaj. São aulas, ele falando. E os devotos então pegaram os áudios que eles gravaram. Ele viveu até o ano de 88. Ele faleceu em 88, com 90 e poucos anos. Ele é um brahmana de casta, a família dele é bramínica, ele é uma pessoa bramínica, ele tem características incríveis, assim, como ser humano. Ele tinha uma memória fotográfica, ele abriu um livro, lia uma vez, ele lembrou a vida toda da página, da composição dos parágrafos, ele tem a memória fotográfica. E então a erudição dele é muito grande. E aí a gente vai ler agora ele conversando. E não é um texto que foi assim como que modificado. É a fala dele mesmo. E você vê assim como fluía mel da boca dele, assim, porque parece que é um poeta que está escrevendo. Sabe quando o poeta escreve? Alguns de vocês aqui têm filhos poetas, são poetas também, né? Vocês sabem que o cara, o poeta, ele fica lapidando um poema até ele achar, agora tá bom, tá bonito. Mas aqui é ele falando, não tá lapidando, tá saindo do coração, assim. E é incrível. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de Silasira Maharaj. E ele foi, Srila Prabhupada, né, que a gente está estudando também no Bhagavatam, considera Silasira Maharaj seu mestre. Então, se vocês me permitirem, todo dia eu vou ler um pouquinho. E aí a gente também pode comentar, conversar um pouquinho sobre essa leitura que a gente vai fazendo. E aí esse livro aqui grandão, Ciência Confidencial do Bhakti Yoga, foi separado em vários livrinhos pequenos, que são compilações de uma série de palestras dele, que o pessoal ia gravando naquela época com fita cassete, né? Depois eles transcreveram e acabaram publicando esse livro. E aí para vocês terem umas ideias assim dos títulos dos livros que tem aqui disponível, olha só, vou ler para vocês. Ó. Docilar, está em espanhol, tá? Mas eu vou traduzir simultaneamente. Docilar, a busca de Sri Krishna, a mais bela realidade, a amorosa busca do Senhor por seu servente perdido, evolução subjetiva da consciência, o jogo do doce absoluto. É o mesmo título. Harmonia absoluta, Sri Guru e sua graça, o vulcão dourado do amor divino, Sermões do Guardião da Devoção 1, Sermões do Guardião da Devoção 2, Sermões do Guardião da Devoção 3, Sermões do Guardião da Devoção 4. Aí aqui tem um livro que ele escreveu mesmo, aqui chama Sri Sri Prapana Divanamritam, o néctar que dá vida às almas rendidas, imortalidade positiva e progressiva. Aqui ele escreveu. E aí é um livro bem interessante, que ele escreveu com o objetivo de fortalecer a fé dos devotos. Se você lê o livro todo, né, o que ele fala, é incrível, assim, ele está fortalecendo, incrível. Mas aí ele escreveu algo, e aí e assim como que... Aí você percebe também a humildade da pessoa. Ele não escreveu mesmo, ele fez uma compilação de versos das escrituras sagradas que ajudam a fortalecer a fé de uma pessoa. É incrível, assim, sabe? Aí Sisi Premadama Deva Stotram, que é um poema que ele escreveu também. Mas só foram esses dois últimos aqui que ele escreveu. Os demais são todos compilações de aulas dele. Eu queria perguntar para vocês se algum título chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam que a gente começasse a ler aos pouquinhos. Gotinhas de néctar. Me chamou ali o... Como é que é? Guardião. Aí tem 1, 2, 3 e 4. Sermões do Guardião da Devoção. Uhum. É. Ok. Mais alguém aí? Chamou atenção? Algum particular? O Vulcão Dourado do Amor
O cão dourado do amor divino. Fala sobre a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mais algum? Os sermões do guardião, para quem, né, que quiser saber também, eles são assim como que palestras variadas falando sobre vários temas. E aí cada capítulo é um tema diferente e aí varia sobre vários temas. Os outros é como que eles já são temas específicos que ele vai trabalhando assim, logicamente. Jai Hare Krishna, Prabhu, bom dia. Krishna, Bom dia para todos. Haribol. Prabhu, sabe o primeiro livro, que não me lembro como se chama, Docilar. o primeiro livro de todos. Docilar. Esse livro é muito... eu acho que esse livro, porque eu li esse livro quando recém começava a entender assim a filosofia, e eu peguei esse livro e comecei pelo primeiro. E achei muito fácil, assim, muito doce, como ele vai explicando tudo, parece que vai te levando por lugares muito suaves para você compreender, assim. Ou quem sabe se seria bom, mas não sei o que acham os demais. Que legal. Obrigado. Até porque eu nem posso estar todos os dias, eu só venho na aula às vezes. Gente, então vamos permitam adotar então a experiência da Mataji Vilas Manjari, porque experiência conta muito nesse nosso estudo. Então tá, vou ler aqui um pouquinho então do capítulo 1. O capítulo 1 chama A Natureza do Supremo. Por favor, escuta atentamente o que vou expor. Numa forma científica, tratarei de explicar-te o tópico num sentido geral, independentemente de todas as concepções religiosas. Primeiro, devemos entender que existem 3 planos de vida: o de desfrute mundano, o da renunciação e o da dedicação. O plano de desfrute é onde nos encontramos atualmente, mais ou menos. Desfrute mundano significa exploração, e sem exploração ninguém pode existir nesse plano. Aí tem um verso aqui dos Vedas, que é assim: Ahastani sahastanam upadani chatushpadam lagunita tramahatam jivodivasya divanam. Aqueles que têm mãos vivem dos que não têm mãos. Os animais quadrúpedes vivem das ervas, trepadeiras, etc. E o grande vive do pequeno. Tudo está cheio de vida. As trepadeiras, as ervas, as árvores também têm vida, mas sem exploração ninguém pode manter seu corpo aqui. Este é o plano da exploração, e como a terceira lei de Newton diz, para toda ação existe uma reação igual e oposta. Por meio da exploração, uma pessoa toma um empréstimo e para arreglar, para saldar essa dívida, tem que descer. Nesta forma, existem muitíssimas divas almas subindo e descendo devido à ação e à reação no plano da exploração. A sociedade está tratando de explorar ao máximo. Em todas partes existe o esforço de viver à custa de outros. Sem isso, a vida é impossível. Nesta área, a causa de que este é o plano da exploração. Os budistas, jainistas, os seguidores de Sankara e muitos outros estão tratando de sair desse enredo da exploração e encontrar uma vida onde não exista a exploração, sem ação nem reação. Para evitar a ação e a reação, eles tratam de encontrar uma posição de renunciação. E assim eles chegam a uma concepção semelhante a dormir sem sonhar, ou seja, samadhi. Retirar-se completamente do mundo objetivo e permanecer no plano subjetivo. Sem permitir que seus sentimentos se movam no plano inferior, eles sempre mantêm uma posição subjetiva, e isso é algo semelhante a dormir sem sonhar. A seção Vaishnava, aqueles que servem a Suprema Personalidade de Deus, são da opinião que existe outro mundo, o mundo da dedicação. Essa dedicação é exatamente o oposto à exploração.
No plano mundano, cada unidade quer explorar o meio ambiente, mas no plano da dedicação, toda unidade quer servir ao meio ambiente. E não só ao meio ambiente, senão que a verdadeira chave para a vida nesse plano é servir ao centro. Vivemos num todo orgânico. Assim, todo ponto deve ser, em verdade, para o centro orgânico. A explicação é dada no Srimad Bhagavatam, com a analogia de servir a raiz de uma árvore. Aí está no Bhagavatam 4, 31, 14, que diz... ele não traduziu o verso. Então vou ler em sânscrito aqui para a gente não perder essa referência. Yata taror mula nisetchanena tripyanti tat skanda bujopasakha pranopaharat cha yetendriyanas tataiva sarvahanam atyuteja. Shmadavatam 4, 31, 14. Orada, tenta encontrar ali o canto 4 pra gente. Aí depois a gente, Orada encontra pra gente, a gente vê aqui. Na literatura védica também encontramos que está dito. Aqui é um resumo desse verso. Trata de encontrar a esse, a quem por conhecê-lo, todas as coisas são conhecidas. Que é um resumo desse verso do Bhagavatam. O Urada aqui vai procurar para a gente ver a tradução certinha. Depois. Existe um ponto central que ao conhecê-lo tudo é conhecido, e por obtê-lo tudo é obtido. A soma e substância de todo o conselho védico... Pode ser. A soma de... Deixa eu ver aqui se eu acho esse verso aqui. 4:31. Não, é o próximo, Urada. Esse é o 4:1, 4:2, tá? 4:2. 4:2, tá? Existe um ponto central, tá? Existe um ponto central que ao conhecê-lo tudo é conhecido e por obtê-lo tudo é obtido. A soma e substância de todo o conselho védico é tratar de encontrar esse centro. Em consequência, trata de encontrar esse centro. No começo, alguém pode pensar que isso é uma ideia ridícula. Por conhecê-lo, tudo é conhecido. Por obtê-lo, tudo é obtido. Que é isso? Só um louco poderia dizer tal coisa. Assim, uma analogia foi dada no Srimad Bhagavatam. Quando colocas água sobre as raízes de uma árvore, a árvore inteira é alimentada. Se colocas comida no estômago, o corpo inteiro é alimentado. Similarmente, se fazes serviço para o centro, tudo é servido. Isso é possível. E fazer isso significa entrar ao plano da dedicação, evitando o plano da exploração e também o da renunciação. Trata de entrar no plano da dedicação. Tua Atma, tua alma, propriamente dita, é um membro desse plano. Esse é o mundo real, enquanto que este é o reflexo pervertido. O mundo real é onde toda a unidade está dedicando-se completamente ao todo, representado pelo centro. Tal como num corpo saudável, cada átomo trabalha para o benefício do corpo inteiro. Se um átomo trabalha para si mesmo, este explora ao extremo, e dito trabalho local, por interesse local, é realmente daninho. Cada parte do corpo e ainda cada átomo deve trabalhar para o benefício do sistema inteiro. Ali está o centro e por sua guia se deve trabalhar. Qual é a posição do centro? Essa é mencionada no Bhagavad Gita. Sarvadharmam parityaja manekam saranam vraja. Bhagavad Gita 18:66. Krishna explica a sua posição. Abandona todos os dharmas e somente rende-se a mim. Agora quero representar esse conceito desde outro ponto de vista. Hegel era um bom filósofo alemão e sua filosofia é conhecida como perfeccionismo. Ele deu uma ideia. A verdade absoluta, a causa primordial de todas as causas, deve ter duas qualidades. Quais são? Essas devem ser por si mesma e para si mesma. Por favor, tratem de prestar atenção. Por si mesmo significa que ele é sua própria causa. Nada o criou. Se algo houvesse criado, esse criador teria importância primária. Quanto 4, primeira parte? Não, esse é o mesmo que esse. É o 4, canto 2, esse é o mesmo. Ah, é. Por favor, tratem de prestar atenção. Por si mesmo significa que ele é sua própria causa. Nada o criou. Se algo houvesse criado, esse criador teria importância primária. Em consequência, para ser o absoluto, ele deve ser anadi, eternamente existente e não criado por alguma outra coisa. O absoluto deve ter essa qualidade. A seguinte qualidade é que a verdade absoluta é para si mesma. Ele existe para sua própria satisfação.
não para satisfazer a ninguém mais. Se sua existência é para satisfazer a outra entidade, então ele seria secundário, e aqueles para cuja satisfação ele está vivendo teriam a posição primária. Em consequência, o absoluto deve ter essas duas qualificações. Ele é sua própria causa e ele existe só para satisfazer a si mesmo, para satisfazer seu próprio propósito. O absoluto é por si mesmo e para si mesmo. Se uma palha se move, é para realizar o propósito do absoluto. Achou? Que bom. Tudo, qualquer incidente e qualquer coisa que suceda deve ser para sua satisfação. Assim, a verdadeira corrente é seu lila, seus passatempos. Mas nós estamos guiados... Obrigado. Nós estamos guiados... Tudo, qualquer incidente, qualquer coisa que suceda deve ser para sua satisfação. Assim, a verdadeira corrente é seu lila, seus passatempos. Mas nós estamos guiados por um interesse separado, o interesse familiar, ou nacional, ou social, humanitarismo, etc. Mas na consideração infinita, tudo isto é só uma parte minúscula, e todos estamos ocupados em atuar para dito interesse separado. Existe um choque entre inumeráveis interesses separados, e por isso existem dificuldades. Mas devemos abandonar nossos assim chamados interesses especiais, sair do falso conceito e tratar de obter a função de uma unidade ativa para a causa do todo. Dito assim de forma tão direta, às vezes é difícil de engolir. Como assim alguém que faz tudo para si mesmo? É por si mesmo e para si, tudo faz para o seu próprio interesse. É difícil de engolir. Sri Maharaj depois nos ajuda ele dosifica isso, dizendo que o Senhor Supremo, a causa primordial, a sua satisfação maior reside no amor. Por isso que nós, essa natureza da criação, quando nós nos situamos com isso que também existe em nós, que existe nele, esse amor, a gente consegue entender a realidade da forma mais profunda, mais intensa. A gente encontra Deus da forma mais profunda e mais intensa, no amor. Só valorizando o esforço do Radharaman, que achou o Bhagavatam aqui. E nós vamos ler o versinho... Ai, não acredito. Ah, tá aqui. 31:14. A tradução aqui daquele verso em sânscrito. Olha só que interessante. Assim como o ato de regar a raiz de uma árvore dá energia ao tronco, aos galhos, aos brotos e a tudo mais, e assim como o ato de alimentar o estômago vivifica os sentidos e os membros do corpo, de modo semelhante, pelo simples fato de adorar a suprema personalidade de Deus através do serviço devocional, pode-se automaticamente satisfazer aos semideuses que são partes dessa personalidade suprema. Esse é o verso do Bhagavatam. Como que na visão, Sri Maharaj, ele utiliza isso em outros livros, né? Se a gente continuar lendo todos os livros dele, ele usa esse argumento, que tudo tem um centro orgânico. Tudo que nós conhecemos. Uma empresa, ela sobrevive devido a um núcleo que é central orgânico, que o redor se harmoniza, se liga através desse centro orgânico que distribui as energias, que coordena, que administra. Às vezes isso pode ser representado numa pessoa, uma personalidade que mantém essa conexão. Às vezes uma avó muito querida mantém toda a família unida ao redor dela. Os interesses separados dos tios, dos primos, se harmonizam com a avó, que é o centro orgânico daquela família. Então, tudo no universo tem um centro orgânico, como que tem um centro que sustenta tudo demais. Se é assim em tudo que a gente vê, por que que tudo não é assim ao redor de Deus? Essa é a argumentação de Sri Maharaj para a gente entender logicamente Deus. E aí ele usa esse conceito filosófico de Hegel para dizer que se existe esse centro orgânico realmente, que a gente já verifica em várias outras partes,
ele tem que ser para si mesmo e ser a própria causa, porque senão teria sempre alguém que seria superior. Então ele seria esse centro orgânico original e primordial, logicamente. Senão, nós vamos ter que adotar outra filosofia que negue isso que a gente está observando, que acontece em várias partes. Isso em algum momento, isso não deve existir. Mas se a gente vai no sentido que isso existe aqui e existe lá, então só vai existir lá se existir essa personalidade suprema, Deus. E se existe essa personalidade suprema, Deus, para a gente solucionar isso que a gente acha equivocado aqui, a gente poderia adotar o caminho da renúncia, que parece ser uma solução para esses equívocos, essas dificuldades, que são os interesses separados. O que é bom para mim é mal para o outro. E há um conflito. Senta, Sati. Então, esses interesses separados fazem esses conflitos. E aí, o que acontece? A gente tem vontade de renunciar, porque eu não quero conflitar, não quero tretar. Eu quero, então, largar isso tudo. Quero parar de frequentar o Facebook. Quero parar com as coisas. Não, começa a pôr coisa boa no Facebook. Publica lá que tem aula do Bhagavad Gita. Publica que você está escutando aulas do Bhagavatam. Coloca a frase do Bhagavatam para os seus amigos verem. Vai usando as redes sociais para conectar as pessoas com o centro absoluto, com o que é o responsável por harmonizar tudo. Para tirar as pessoas dos interesses separados e conectar elas com o centro que harmoniza tudo e a todos, independente das diferenças. E aí nós vamos ter paz, tendo tudo, mesmo com aparentes diferenças, de interesses inclusive, mas os interesses diferentes vão ser diferentes interesses de satisfazer o Senhor Supremo. Como todo mundo tem um foco em comum, mesmo que sejam diferentes formas de ter esse relacionamento, de levar essa satisfação, vão ser complementares. Então, como você também tem um interesse parecido com o meu, a forma como você faz, que é diferente da minha, pode trazer para mim uma experiência de realidade completamente diferente. Isso pode trazer uma satisfação muito grande para a minha vida. Então, os interesses separados são harmonizados no Senhor Supremo. E justamente isso só é possível com amor. Uma relação de dedicação ao Senhor Supremo. Não renúncia à nossa vida, àquilo que é frustrante, não, é dedicar aquilo que eu achava que poderia ser para mim um interesse separado para o Senhor Supremo. Então não é mais separado, é para o Senhor Supremo, é para o todo. Vocês têm algum comentário? Chamou a atenção alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou achando hoje a aula incrível. Assim, Brigadeiro do final da aula, hein? Ressoando bastante. Oi? O brigadeiro do final da aula, né, que a gente falou, né? Olha só que coisa boa. Nossa, é incrível, assim. Tô levitando aqui na cadeira. Gratidão, Gora. Obrigado. Obrigado a Sila Maharaj, a Sila Prabhupada, a Gurudeva, aos devotos que estão aí, né, tentando fazer a gente conhecer isso, chegar para a gente isso aqui. Esse livro foi publicado na Colômbia, com muito esforço dos devotos. Muito esforço. Ele tem hoje, agora na internet, disponível também, vocês podem baixar em PDF, em espanhol, tem toda a coleção completa em espanhol. Em português tem alguns livros traduzidos já para o português. Ô, Gora, vamos ver se eu consigo expressar assim a minha questão. Estava pensando esses dias sobre isso e hoje, pelo menos esse tema central de hoje
me retomou essa reflexão. Tava pensando assim, né, que a gente, estudando o Bhagavad, o Gita também, mas principalmente o Bhagavad, tem uma recorrência, né, de que tudo é de Krishna, tudo é para Krishna, nada é meu, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, é uma situação assim meio, pô, então eu não tenho nada, né? O que é meu? O que sobra para mim, né? O que eu faço? Aí primeiro eu refleti, bom, sobra diva, né? Sobra essa centelha transcendental que é a única coisa minha que não desaparece, né? E que está livre, que tem liberdade absoluta. Mas eu posso até pensar que isso também é de Krishna e para Krishna, né? Aí dá uma sensação assim de prisão, né? De não ter opções. Mas aí a minha cabeça virou uma chave, né? Assim, não, mas espera aí. Não ter nada é uma liberdade incrível, né? Não se preocupar com nada, não ter nada para carregar. A mochila que é grande vai ficando pequenininha, pequenininha, né? Quantos exemplos a gente tem, né, de pessoas que vão não abandonando, mas diminuindo, né, a sua carga assim na vida social, inclusive, e até um momento que você chega num ponto de, fiquei imaginando, né, de não ter nem mais mochila, de não ter nada, né? Então, nessa outra perspectiva, Krishna seria altamente bondoso, que faz com a gente não ter que se preocupar com nada, assim, ter uma liberdade, ter uma leveza total, né? E aí essa falta de opções, né, ela se transformaria em todas as opções, né? Porque você não tem nada, mas você tem tudo ao mesmo tempo, né? Como é que você vê isso, assim? Eu imagino que essas falas, essas colocações de que tudo é de Krishna, tudo é para Krishna, né? Inclusive nós, pelo menos para quem está iniciando, gera uma certa tensão, assim, sabe, interior. Eu imagino que isso aí deve ser normal, assim, deve ser comum. Normal. Mas será que se você vira a chave, né, você fala assim, a Krishna pega a mochila e fala assim, não, deixa isso aqui é meu, fica livre aí, fica aí numa boa, tá? Uhum. Porque agora é um conceito teórico isso, né, pra gente, assim, é um conceito teórico, e essa teoria, a gente está acostumado a se relacionar com o corpo material, e especialmente através da nossa mente. Nossa mente, ela está conectada com os sentidos têm uma demanda, e nós estamos acostumados, então, a buscar, através da inteligência, a satisfação desses sentidos, para manter a sobrevivência, inclusive, né? Nós temos um costume, assim. Então, quando é, nós pensamos assim, olha, aquele chocolate que chegou ontem não é meu, é de Krishna, você fala assim, a mente, quando, com esse conceito de que não é seu, é de Krishna, a mente, na hora, ela dá um berro assim, mas espera aí, porque tem uma satisfação sensorial envolvida que vai ser privada. Então, a mente, todo mundo que nos tira uma satisfação sensorial é visto por nós como um inimigo. Isso é uma reação natural da mente. A mente percebe, olha só que interessante esse lado psicológico, a mente percebe todos os seres ou coisas, eventos que nos limitam a satisfação sensorial como um inimigo. Comer, sentir um toque de pele, qualquer pessoa que nos limite a ter um gozo dos sentidos, que a gente tem uma expectativa, que a gente tem um certo apego, a mente pinta aquele ser, aquela pessoa, aquela situação como inimiga. Então, quando a gente escuta que tudo é de Krishna, não é meu, tá, mas e o meu desfrute, que eu tinha esperança de fazer isso e aquilo, com aquela coisa, com aquela, o meu dinheiro para que eu ia
viajar, que eu ia fazer aquilo, que eu ia comprar, que eu... Mas é para Krishna, a mente, ela fica assim, ela fica na hora pintando aquilo imediatamente, né, instantaneamente, como inimigo. Então, a gente precisa de uma certa inteligência para lidar com a mente. Justamente essa inteligência das escrituras, né, que vem nos explicar, olha, mas é melhor para você que não seja seu. É melhor para você que você dedique isso a Krishna, que você ofereça para Krishna. Porque, imagina, não é seu mais, você não vai mais pagar a reação por isso. Você vai ficar livre. Inclusive, se você tiver um contato com isso, que você queria que fosse seu, mas você está dando para Krishna, você deu para Krishna, mas aquilo volta para você de alguma forma. Tipo o chocolate que chegou ontem, oferecemos para Krishna. E daí volta esse chocolate para a gente comer como prachada. Não dá reação. Não, esse chocolate vai te libertar, vai te ajudar a se espiritualizar, vai fortalecer tua alma, tua experiência da transcendência. Tenha fé que tudo que você faça na relação com o Supremo volta um feedback do Supremo. A reação que volta, a lei kármica, entre aspas, existe aí também, mas volta a transcendência. Então, busca essa interação. Tá, mas aí o chocolate acabou e eu não comi tanto. Era para Krishna mesmo. Tudo bem, isso alivia também essa ansiedade da expectativa, porque já que era de Krishna, ele que desfrutou do jeito que ele quis. Se sobrou para mim, tudo bem. Se não sobrou, fazer o quê? Começa a acostumar com essa ideia de que é para Krishna, que não é meu. Esse ego material meu, eu e meu, é a fonte de toda a ansiedade. É a fonte de todos os problemas. Então, quando eu começo a me desapegar que é para Krishna, daqui a pouco eu começo lembra, né, da leitura do Madhurya Kanamini, daqui a pouco eu começo a criar uma identidade do que realmente é meu. Krishna é meu. Eu sou dono dele. Eu sou dono do infinito. Não tenho mais nada, mas Krishna é meu. Eu tenho meu amor por ele. Ele é meu. Isso não tem mais ninguém na minha vida. Ele é meu amor. Ele é minha vida. Ele é minha. Então começa uma identificação de posse que monta um ego que dá uma experiência de vida incrível. As outras coisas não dão uma experiência de vida incrível. Tem satisfações momentâneas e trazem aflições, porque às vezes falta aquilo que eu considerava que é meu, alguém levou embora, eu me frustro porque não era meu realmente, o tempo levou embora, não era meu. Meu pai morreu, ele não era meu. Até parecia que era meu numa época, mas depois o tempo levou, não era meu. Ou seja que na teoria, algo que seria muito bom de realizar, essa teoria é que o único que a Shiva possui é sua capacidade de serviço. No início, sim. No início é só isso que ela vê como sua posse. Por isso que os gurus, eles falam para a gente focar muito na prática. Assim, a gente adotar a prática, né, de Bhakti com muito carinho. Fala assim, o que você, assim, como momento mais importante do dia, que aquilo lá é seu mesmo. O resto meio que são demandas externas, estão chamando sua atenção. Estão pegando sua atenção para outras coisas, que às vezes não são do seu real interesse, do seu coração, da sua alma. Mas a sua prática de Bhakti, a hora que você vai cantar a sua japa, a hora que você vai escutar a aula do Bhagavatam, a hora que você vai adorar a deidade, a hora que você vai tomar prachada, esse momento é seu. E aquilo lá é meu, aquilo ali é seu momento, aquilo lá é seu. Então, aqueles momentos começam a ajudar a construir um ego verdadeiro, de quem realmente eu sou. Eu queria pegar um gancho, dá licença, um gancho na fala do Guilherme e da como é o nome dela? Vilas Manjari. Vilas Manjari.
que enquanto o Guilherme estava falando, me ocorreu um exemplo e, ao mesmo tempo, eu relacionei com uma dúvida que eu tenho em relação à prachada. Então, quem sabe você pode me ajudar a visualizar agora. A gente chega nesse mundo como a gente chegaria numa empresa nova para trabalhar. A gente chega sem nada. A gente chega só com o nosso corpo, a nossa roupa, e nessa empresa vão ter todas as ferramentas de trabalho. Nessa empresa pode até ter um restaurante, tem o centro de força, como você falou, né? Centro de conexão. Então, o que a gente tem é a responsabilidade de fazer o nosso serviço, que a gente se comprometeu a fazer. Então, quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com um serviço também. E por isso que muitas pessoas hoje em dia ficam um pouco aflitas com essa história do propósito, porque o propósito está relacionado com esse serviço que a gente se comprometeu a vir fazer aqui e a gente esquece, né? Então, é uma forma de visualizar, nada é meu, mas eu estou aqui a serviço, eu estou num compromisso que vai ser bom para mim e vai ser bom para o todo, de alguma forma, que às vezes a gente demora para enxergar. Então, alimentar o corpo, que é a prachada, é uma parte da nossa responsabilidade. Então, mesmo que a empresa tenha um restaurante, aquela comida que está ali é uma parte do acordo para que tudo funcione. Então, assim, como seria eu oferecer a comida para a empresa para depois comer essa comida? Vamos pensar assim, que vamos entender que você não veio na empresa porque ela quis. Vamos tomar que isso aqui não é bem uma empresa, é uma prisão. Porque as pessoas elas estão sendo obrigadas a trabalhar. Elas estão com trabalhos forçados. Elas têm missões, elas têm propósitos forçados. Uma pessoa nasce na Etiópia com muita fome, com doenças. Ela encontra com a velhice, com a decrepitude, porque ela é forçada a isso. Ela briga por quem eleger como presidente, porque ela é forçada a isso. Ela não queria isso, mas ela é forçada a passar por essas situações. Por que ela é forçada? Porque em momentos de sua história e atualmente há interesse separado. Não há um interesse conectado com o todo, com a empresa, com o centro da empresa. Há um interesse separado. Então, a prachada é um método de ajudar a pessoa a se conectar com a direção central da empresa. E a pessoa já não ser mais, começar a se libertar desses trabalhos forçados, dessas obrigações que está tendo que pagar dívidas para ficar ali sendo forçada a passar tantas situações. Então, o princípio da prachada, por exemplo, é que a pessoa ela está vivendo num mundo de exploração, em que ela tem que comer para se manter, tem que matar o menor, ela tem que explorar o outro para se manter. Só que ela não pensa mais assim. Ela fala, olha, eu vou ter que cuidar desse corpo aqui. Só que eu não vou cuidar desse corpo de qualquer forma. Eu vou fazer como um serviço ao Senhor Supremo. Então, se eu tenho que fazer, me alimentar de outros seres, eu vou pensar que esses outros seres, eles vão entrar numa onda de sacrifício na devoção ao Senhor Supremo, em amor ao Senhor Supremo. Mas como você vai matar um boi para oferecer a vida ao Senhor Supremo? Bom, se for o caso. Mas, não, já que realmente eu não preciso tanto assim de um boi, eu posso comer menos coisas para diminuir minha pegada de exploração e mesmo assim eu mantenho meu corpo. Então eu vou tratar de diminuir essa pegada de exploração para manter o corpo. Só que na medida que eu fizer isso, eu não vou fazer isso só para mim, por um interesse separado. Eu vou fazer para agradar o Senhor Supremo. Mas como assim agradar? Eu não... Quer dizer que o fato de eu pegar e matar outro ser vivo, eu vou agradar o Senhor Supremo? Olha, a princípio não vamos meditar muito nisso. Vamos meditar no seguinte, que você vai, no final do processo, pegar a energia daqueles seres vivos que você
ofereceu em sacrifício para manter seu corpo para servir ao Senhor Supremo, para continuar servindo. Então esse é o final do processo. Só que, Uma dúvida agora. sim, Se eu nasço numa condição de que para manter meu corpo eu tenho que matar outro ser, e isso para mim é uma violência muito grande, eu posso falar para a Krishna, ou você me coloca alguma coisa que eu consiga comer no caminho, ou eu não vou comer isso aqui. E eu posso optar por isso e não comer, e se eu morrer, como que fica isso? Foi assim, como eu vou gerar um karma enorme por ter, entre aspas, suicidado, ou vai ter um desconto porque eu não quis cometer um ato de violência? Krishna não me ajudou nesse sentido. então, isso é uma conversa bem particular com o Krishna. Quando alguém de vocês tomar coragem de fazer isso aí, conta para nós a experiência. Mas existe a questão da dedicação, que é o meio do caminho entre o final do processo, que é ter uma energia para servir a Krishna, e o início do processo, que é a situação como se obtém essa energia para manter essa máquina que está em contato com esse plano de exploração. Então, nesse plano aqui, é necessário passar por esse processo para manter a energia. Então, o processo recomendado para sair do interesse separado é, no início, quando se pensar em comer algo, já pensar em que aquilo que eu vou fazer para comer, ele é um serviço ao Senhor Supremo. Então, quando eu vou trabalhar para coletar alimentos, para cozinhar, para preparar, para eu comer, eu não vou pensar que é para eu comer, eu vou pensar que eu vou trabalhar e coletar para o Senhor Supremo. Não existe mais o interesse separado. Eu não sou uma unidade independente. Eu trabalho para a empresa. Eu como para a empresa. Eu me alimento para a empresa. Tudo que vem no meu corpo é para a empresa. Então, quando eu deixo o meu interesse separado de lado e penso que é somente para a empresa, eu me curo desse interesse separado e não sou mais forçado a trabalhar em minha própria causa. Porque quando eu sou forçado a trabalhar, eu estou trabalhando em prol da minha própria causa. Eu ganho condições para trabalhar para mim mesmo. E eu trabalho para mim mesmo à custa de outros. É assim que foi desenhado esse mundo. E o Senhor Supremo, então, ensina, né, numa didática, que enquanto a gente não aprender a amar, a trabalhar em prol dos outros, e do outro, que é todos os outros juntos, nós vamos ser obrigados a passar por várias condições de exploração, explorando os demais e sendo explorado. Assim que funciona. Mas a gente não tem a opção de quebrar esse ciclo? Porque é fácil comprar um pedaço de carne no supermercado. Agora eu quero ver você tá assim num lugar vendo um animal que olha para você e você resolve matar aquele animal para comer. Uhum. Quebra esse ciclo com a devoção. Essa é a proposta de Srila Maharaj. É buscando o plano da dedicação. Enquanto a gente atuar no ciclo no plano da exploração, esse ciclo não é quebrado. Se a gente tentar quebrar na renúncia, ele quebra, mas aí a gente atinge um estágio de existência que parte do nosso ser desaparece. Nós dormimos praticamente, nós não interagimos, nós ficamos num subjetivismo, mas sem parcial, um subjetivismo parcial. Então, na dedicação, acontece a cura. A prachada, então, é como que a solução essencial para curar isso. A prachada é o verdadeiro remédio. Cozinhar para si mesmo, comer para si mesmo, trabalhar para conseguir meios, né, para se sustentar para si mesmo, é reativo. A ideia aqui de Srila Maharaj é faça tudo isso para a satisfação do centro, do Senhor Supremo.
Quando você faz isso para a satisfação do Senhor Supremo, tudo faz sentido. Inclusive, quando você está matando outra vida, você está fazendo parte do ciclo daquela outra vida de ter que ser morto, de passar pela morte, pela experiência da morte, que não é uma morte real, é uma morte aparente, é temporária, é aquele instante da vida da pessoa, ela tem aquela experiência, entre aspas, de morte. Você faz parte, mas isso faz parte da própria pedagogia do Senhor Supremo para aquela alma. Você está fazendo sua parte no serviço. Mas serviço para quem? Para o centro. Não para você mesmo. Quando você pensa em você mesmo, reativo. Prende. Você é responsável por tirar aquela vida. Para você. Obrigada, Goura. Mas ainda bem confuso na minha cabeça essa história desse ciclo karmático. Essa sair da roda, né, de samsara e que momento eu decido quebrar esse ciclo. E sempre é com a não violência, né? Então eu vou estudar mais sobre isso. Obrigada. Adriana, você falou uma palavra mágica aí. A Srila Prabhupada diz assim, que se nós não falarmos de Krishna para as pessoas, nós estamos sendo violentos. Nós temos que entregar Krishna para as pessoas. Nós precisamos entregar esse conceito, porque senão a gente está deixando as pessoas sofrerem, nós somos responsáveis pelo sofrimento das pessoas. O amor ao Senhor Supremo é a solução definitiva para todos os tipos de sofrimento. Mas, ô Goura, bom dia. Bom dia. Mas isso aí seria para a gente falar para as pessoas que querem, né? Porque tem pessoas que não querem nem ouvir, e daí quando a gente fala, a gente vê que a pessoa não quer. Então, daí é melhor a gente não insistir, né? Sim, claro. É o detalhe do processo, né? Na hora de fazer as coisas é mais difícil na teoria, né? Mas é justamente por você pensar em querer falar isso para todas as pessoas e querer ajudar todas as pessoas com uma solução definitiva, isso vai ajudando a criar os meios pelos quais a gente vai conseguir fazer isso. Então, vão surgindo ideias, vão surgindo oportunidades, e assim você vai espalhando a real ajuda, a real solução. Dar prachada, por exemplo, para as pessoas que estão ao seu redor, é um jeito delas não comerem uma comida reativa. Uma comida que elas estão comendo só para a própria satisfação. Elas podem pensar que é uma comida só para a própria satisfação, mas foi feita para oferecer para Krishna, é para Krishna. Então aquela comida só traz conexão com Krishna. Agora você falou de... Desculpa. Fique à vontade, Adriana, por favor. E quando a gente precisa cuidar das outras pessoas, né? Dos menores, dos mais frágeis, mas não existem só pessoas nesse mundo, a gente não está sozinho aqui. E todos os outros seres, eles são mais frágeis, porque a gente é muito violento. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de cuidar deles e não comer eles, quer dizer, não comê-los, né? Mas, claro, a gente come os vegetais também. Eu entendo que não consegue sair desse ciclo. A gente mata sempre alguma coisa para comer, a gente não faz fotossíntese ainda. Agora, então, Adriana, esse processo poderia ser o menos violento possível, né? Então, essa prachada é a solução, Adriana. Me fala uma coisa. Como é que um alface encontraria com Krishna? Me responde essa. Todo mundo vai morrer uma hora. Ele pode morrer de velhice. Não precisa ser comido por mim. Não está certa essa resposta. Alguém me ajuda. Como é que o alface encontra com Krishna? Oferecendo para Krishna. O Radharama falou. Fala mais perto aqui, Radha. Oferecendo para Krishna. Você leva o alface até o altar e oferece para Krishna. O devoto de Krishna está conectando todo mundo com Krishna, Adriana. Nesse mundo, nesse plano de exploração, o devoto está trazendo a solução para todo mundo. Mesmo as pessoas que não querem. Você pode ter algum familiar que não quer, que quer ser ateu, que quer chutar o balde, quer
passar esse mundo assim, achando que tudo é um acaso e que tem que desfrutar o aqui e agora. Mas você, de repente, quer servir a Krishna, e a pessoa te olha, e por algum motivo de te olhar, ter simpatia, tem uma conexão com Krishna, através de você. Os devotos, só de existirem, estão levando as pessoas para Krishna. Todos os seres vivos que estão em conexão com os devotos, estão tendo uma conexão com Krishna. Mas, Goura, se Krishna colocou o alface ali, eu imagino que Krishna está com todo mundo que ele botou aqui, até com o alface. Ninguém precisa levar o alface para Krishna. Krishna está ali. Então, a gente às vezes não sente, mas ele está com todo mundo. Krishna, no seu aspecto de Paramatma, que de certa forma é impessoal, Adriana. Lembra que a gente já falou disso? Krishna está aqui como Paramatma, com todo mundo. Mas ele está só observando e ajudando as pessoas a realizarem seus interesses separados. Faz parte do amor dele, da natureza dele. Mas enquanto esse alface não tiver amor, ele não sabe quem que é Krishna. Ele vai nascer como alface, depois como ora pro nobis, depois como uma árvore, depois como um animal, depois vai até ser humano. E aí pode entrar no ciclo de novo e nascer como alface de novo. Então, se eu levo o alface para o altar, ele sai, ele é liberado desse mundo. Ele é liberado da roda, ele não precisa mais cumprir nada aqui. Não, ele tem uma conexão com Krishna, mas vai depender dele alimentar essa conexão. Mas ele melhorou seu karma, seu sukriti. Ele participou do serviço a Krishna. Entendi. Obrigada. Então, os devotos, eles estão fazendo um serviço inestimável para as almas desse mundo. São milhões de almas. Imagina que trilhões, infinitas almas. No nosso corpo tem trilhões de bactérias. Se a gente dá prachada para essas bactérias, nós estamos ajudando elas a se liberarem desse mundo material. Um dia elas vão nascer como ser humano também. Mas e daí? Se você nasceu como Obrigada, Goura. vai direto para o mundo espiritual? A importância do corpo humano, Adriana, é minimizada demais hoje em dia. Nós somos tratados como animais. Nós não percebemos a importância que o ser humano tem. Imagina que eu estou te falando que você pode libertar trilhões de seres vivos com a tua atitude de ser humano. Se você opta por fazer serviço devocional, você pode se importa em se relacionar com a transcendência, de alcançar a transcendência. Quanto mais pura a tua relação, mais forte vai ser a conexão de todos que tiverem contato com você, com a transcendência. Ou seja, você é o elo no corpo humano, com um monte de seres vivos. Os deuses estão te controlando. E se você transcende, até os deuses são beneficiados. É tão linda, é tão grande o potencial humano, e nós somos tratados como animais pelos nossos dirigentes, pelos intelectuais, pelos cientistas, como frutos de um acaso. Não é isso. A Escritura está dizendo aqui, você é uma alma espiritual, você é incrível, você merece a transcendência, você merece encontrar o que é de mais elevado. É isso que está dizendo. Nós precisamos sair desse ciclo. E o método parece ser simples, mas não é tão simples assim. É difícil de engolir para nós que estamos acostumados a ter um ego material. Servir ao Senhor Supremo. Goura. Entendi de verdade. Parece que tua fala parece que me trouxe uma lembrança adormecida. Gratidão. Obrigado, Adriana. Obrigado pela pergunta. Obrigado por conversar. Agradeço muito. Eu vou ter que sair, mas muito grata pelo nosso estudo. Gratidão a todos e bom dia. Obrigado, Neida. Bom dia, Hare Krishna. Obrigado, gente. Amanhã a gente continua, tá? Obrigadão. Agora, você pode passar o nome do livro, o livro que tem a capa vermelha, não é o... Como que chama mesmo? Ciência Confidencial do Bhakti Yoga. Ciência Confidencial del Bhakti Yoga. Em espanhol. Tá. Tem o PDF em espanhol. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Agora não é mais... Obrigada, até amanhã. Bom dia a todos. Agora não é mais confidencial, né? Você falou aí para a internet toda, está sendo gravado. Um abraço, gente. Hare Krishna. Gratidão. Um abraço. Pessoal. Bom dia.